Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de conexão intuitiva, para você receber aqui uma mensagem para o seu momento atual, para você navegar aí da melhor forma possível, fluir através das coisas que acontecem no seu dia a dia, que podem deixar você um pouco confuso, inseguro, sem saber para que caminho seguir. As mensagens que aparecem aqui são mensagens que podem sim encaixar em alguma situação aí específica que você esteja passando nesse momento, mas pode também falar sobre uma sabedoria que você precisa ter acesso, um outro ponto de vista de observar situações na sua vida e que pode te ajudar, seja neste momento, seja no futuro, ou ajudar a ressignificar alguma coisa que você aí já registrou na sua memória, tem como uma crença limitante, te ajudando, entregando um outro ponto de vista para você observar tudo isso. Hoje a leitura é sobre conexões sagradas, sobre conexões amorosas, conexões românticas de alguma forma pra gente. Essa leitura pode ser sobre uma pessoa que está na sua vida nesse momento, pode ser sobre uma confusão emocional que você tem em relação a uma outra pessoa, pode ser sobre uma pessoa que você está separado, uma pessoa que você acabou de conhecer, não tem nada romântico com ela, mas você sente uma conexão super forte, então assim, encaixa na sua realidade, tá? Então eu vou começar aqui, eu normalmente uso o tarô para guiar a gente nesse caminho, para trazer as mensagens mais importantes. Eu utilizo um oráculo de cristais, astrologia, com energia de cristais, astrologia, meu gato ali. Com energia de cristais, astrologia e energético também, para dizer sobre o que a gente está falando, direcionar esse caminho aí que a gente está guiando, falar um pouco do nosso destino, do que isso veio trazer. E, por fim, eu uso um oráculo mais espiritual, um oráculo das sementes estelares, que fala de como essa conexão se encaixa na nossa vida de uma forma mais subjetiva, energética, espiritual, sagrada. Encaixa aí no que você acredita, porque se você tá aqui, você acredita em alguma coisa e, enfim, tá bom? Então, primeiro, eu tô embaralhando, eu já limpei esse oráculo, já fiz as minhas orações, eu acho que ocupa menos espaço no vídeo quando eu faço isso antes. E agora eu peço ao tarô as mensagens para guiar esse caminho, para trazer qual é a mensagem sobre o que a gente está falando essa semana, as pessoas que vão assistir esse vídeo, as pessoas que vão receber esse vídeo, trazer energia delas para cá, para o que elas estão passando nesse momento atual nas relações delas, nas emoções internas sobre outras pessoas, né, relacionado a outras pessoas. O que eu leio aqui pode estar falando diretamente com você ou pode estar falando sobre como a outra pessoa está se sentindo e vendo tudo isso. Eu acho que a hora que você escutar, você vai saber perfeitamente como encaixar. Então eu peço as mensagens de abertura de caminho mais elevado, as mensagens que as pessoas que acessarem esse vídeo estão prontas para ouvir, precisam ouvir nesse momento para se direcionarem de uma forma melhor e mais evoluída nessa situação. Então, qual a mensagem para a egrégora das pessoas que se conectarem com esse vídeo sobre conexões sagradas, amorosas, românticas, num ponto de vista mais elevado? A gente vai falar hoje, essa semana, na verdade, que essa leitura é pra semana, né? Eu renovo essa energia, eu renovo essa leitura uma vez por semana pra gente ver se é uma continuação ou se a gente tá falando de uma história completamente diferente. Então, essa semana, pelas cartas de guia que aparecem aqui, a gente vai falar muito sobre um momento que a gente está muito feliz, a gente está muito estável com a realidade que a gente construiu. A gente quis muito construir essa realidade aqui que a gente está vivendo nas nossas relações amorosas, mas vem uma informação, vem alguma coisa que sempre incomodou, que você tinha abafado nessa relação, retorna. Alguma lembrança, algum acesso de alguma coisa, uma história que se repete, que já causou desgaste lá atrás, isso volta e meio que mostra que não adianta jogar pra debaixo do tapete. Então tem alguma farpinha aí nessa relação que sempre foi muito ignorada ou passava-se por cima, mas não se resolvia e que agora tá pedindo atenção, né? E este, na verdade, deve ser o foco do que quer que tenha feito esse vídeo chegar até você. Então eu vou pedir com esse oráculo, que fala um pouco de cristais, astrologia, sobre o que a gente está falando, o que é esse incômodo, qual o direcionamento dessa leitura, por que isso está acontecendo nesse momento, para as pessoas que se conectarem com esse vídeo, qual a mensagem superior, maior, de energia elevada que elas precisam receber sobre do que é isso, o que está se falando. Sobre o que a gente está falando aqui nessa mesa? Qual o direcionamento dessa leitura? Tá, saiu. Na verdade, é para você ter consciência de que isso não foi embora, de que isso tá aí, que só passar por cima não vai resolver, sabe? Só fingir que não existe não vai resolver. Por mais que você esteja num momento de comemoração, de vamos comemorar, vamos festejar,
vamos celebrar isso que tá aqui super estável na minha vida, mas tem uma coisinha ali que incomoda, que faz com que isso não possa se desenvolver de uma forma mais completa e harmônica. E por fim, esse é só um resumo, tá? Eu vou falar sobre isso. E por fim, a gente vai ver com semente estelar qual a lição espiritual, o que você precisa observar de um ponto de vista mais subjetivo nessa... Eu não vou aceitar porque eu não cortei ainda, mas é para te dar uma perspectiva maior sobre isso que você está vivendo, você poder olhar com mais clareza sobre essa relação. Às vezes é como se você acha que é tudo perfeito, mas tem uma coisa ali que te machuca. Ou às vezes te falta alguma coisa nessa relação, mas você não fala pro seu parceiro para isso não incomodar. Ou às vezes é uma coisa, uma pessoa, alguma energia no meio dessa relação que te magoou muito, que te incomodou muito aquilo que tem acontecido e que não sarou isso dentro de você e você não quer verbalizar pro outro, ou você não quer simplesmente encarar, né? Então, eu vou pedir aqui qual a mensagem de conexão espiritual para essa energia amorosa que está aqui na mesa. O que eles têm que saber sobre isso. Ai, eu adoro essa carta. É como se isso fizesse você não... Você tem tudo o que você queria, mas você não se sente pertencente, né? Eu lembro muito de uma cena do filme Como Eles Devem Amar, que a mulher tem um casamento, ela casou do jeito que ela queria, ela construiu a família, a estrutura, eles se dão super bem, e ela olha, volta, ela fala assim, eu fiz tudo que eu queria, eu construí tudo que eu queria, caraca, eu queria muito viver cada segundo do que eu tô vivendo aqui, e por alguma razão ou circunstância eu não tô feliz. O problema era com ela mesma, né? Tá bom. Eu vou acabar falando toda a leitura antes de fazer a leitura. No final, eu vou tirar esse oráculo aqui, que eu gosto muito. Nossa, ele caiu, espalhou na mesa inteira. Esse oráculo aqui que eu gosto muito, que ele traz mensagens diretas sobre essa conexão. Se é uma conexão de alma, se você precisa conversar, se você precisa deixar isso passar e compreender melhor suas emoções. Mas eu gosto de fazer ele no final para poder concentrar nessa leitura. Então, primeiro, eu vou passar para vocês de uma forma mais subjetiva, espiritual, até como um conselho, um direcionamento que tá aqui, depois eu falo como uma previsão, tá? Então, a gente vai falar hoje, isso aqui que tá hoje, é sobre você ter momentos de felicidade, você se sente feliz, você se sente alegre, você se sente bem dentro dessa conexão. É uma coisa que você estruturou, que você trabalhou para tornar isso sólido. Aqui a gente pode estar falando, eu vou colocar em outras conotações para quem não tá junto, tá, também. Mas se você tá junto dessa pessoa, você construiu essa relação, você nutriu essa relação, você quis com que essa relação se desenvolvesse, se estabilizasse dessa forma. Mas acontece alguma coisa, eu tô curiosa, vou perguntar o que é essa coisa, tá? Mas acontece alguma coisa, essa carta aqui, que é a carta do julgamento, ela fala quando algo que não foi bem resolvido, que não foi bem solucionado, retorna. Então é uma briga, é um comportamento, é alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que não aconteceu. Por exemplo, eu gosto muito que a pessoa seja carinhosa, e a pessoa que eu tô me relacionando, ela não é muito carinhosa, não faz gestos assim pra mim, e não é uma questão de carência, é uma questão de como você gosta de viver as suas relações. E você nunca falou isso, porque o resto tá tão certinho que eu não vou falar nem reclamar por causa disso. Só que isso te faz muita falta, né? Porque é a sua linguagem do amor, é a forma com que você se relaciona, registra pra você mesmo o afeto. Então, uma coisa importante de ser conversada, até porque se a gente tá numa relação, a gente tem que poder ter diálogo e falar, olha, isso tá me faltando dentro da relação, ou olha, isso eu percebo que você faz de um jeito que eu não gosto e assim por diante. Então é como se eu tô bem, eu tô feliz, eu tô harmonioso, eu viajo, eu vou pra festa. Ou então, se eu não sou muito de viajar e ir pra festa, eu tenho momentos ótimos com essa pessoa, quando eu tô com ela, quando eu tô com os nossos amigos, é tudo muito harmônico e eu construí essa harmonia, eu coloquei empenho pra que isso acontecesse e ficasse dessa forma. Só que alguma coisa vem, alguma coisa que já aconteceu no início dessa relação, ou que já causou algum aborrecimento, alguma dúvida que seja, ela retorna e faz com que você perceba de uma vez por todas que precisa olhar para isso, que precisa entender essa informação. É uma pulga atrás da orelha, é uma coisinha que incomoda e você está se negando muito a olhar para isso. Eu vou perguntar por que você está se negando, mas só de sentir aqui, você está se negando porque você acha que tocar nesse assunto, olhar para isso, entender o que isso significa, pode fazer você perceber que talvez essa relação não seja lá tudo isso, ela precisa de mais ajustes do que você imagina. Clarifica o julgamento pra mim. O que a carta do julgamento está fazendo aqui nessa...
a carta do julgamento, eu não vou saber o que é, tá, gente? Não vai vir pra mim exatamente o que é. Veio aqui a carta da Roda da Fortuna. O julgamento com a Roda da Fortuna é: isto estava destinado, não dava mais pra jogar por debaixo do tapete, você precisava olhar pra isso e fim. Isso, você não podia ignorar isso o resto da sua vida e achar que você estava numa relação perfeita, porque você tá se enganando sobre isso, tá? Mas eu quero... Essa relação tá tão bem construída, gente. Tá. O que interliga o 4 de paus com o julgamento? 4 de paus com o julgamento. Ai, não! Gente, podia ter ficado sem essa, né? A Clara, eu perguntei, isso aqui é a relação sólida que foi construída, que você estruturou aí, que você trouxe para sua vida, onde você celebra bons momentos, onde você tem conexão com pessoas ali. E aí eu perguntei, tá, mas o que leva toda essa estabilidade, essa felicidade para essa questão de julgamento, de voltar uma coisa que incomoda, que é destinada que você precisa olhar e etc e tal. E aqui veio clarificado com... Algumas pessoas não gostam disso. Veio clarificado com a carta do Cavaleiro de Copas, que é uma oferta amorosa, né? Com 3 de paus, de alguma pessoa que decide seguir em frente, que decide arriscar, que decide expandir, que decide ir para novos territórios. Então aqui pode ser uma mensagem muito de que alguém lá atrás, no meio dessa relação, ou numa briga, ou em algum momento dessa relação, houve uma outra pessoa. Houve uma outra pessoa aí no meio que você decidiu arriscar, viu que não era muito bem isso, peraí. 10, 3 de paus. É isso mesmo. Veio a carta da morte, da perda. Então você, em algum momento lá atrás, numa briga, num gap dessa relação, em algum momento, você tentou ir atrás de uma pessoa, se arriscou nisso e isso não deu muito certo. Aqui a carta da morte, ela fala de finalizações, são coisas que finalizam ou para renascer ou para finalizar mesmo, mas é um fim, né, definitivo, daquele jeito não continua mais. Então é como se você tivesse arriscado numa outra situação lá atrás, porque o julgamento fala de uma coisa que já aconteceu e retorna, e você sentiu perda, você sentiu que você perdeu, você sentiu que não foi uma boa ter arriscado nisso, você teve um sentimento de... Se você saiu por cima de alguma forma dessa situação, você ainda assim se sentiu culpado, não foi uma coisa muito bacana. E aí você seguiu em frente, construiu aqui essa relação maravilhosa e tá super bem nessa relação, mas alguma coisa sobre isso volta, que tem muito uma conotação de nem ser a pessoa que volta, porque no fundo do deck é o que tá oculto de você. E vem um 8 de copas. Então, o 8 de copas fala da pessoa que vai embora mesmo, que abandona uma estrutura de conexão amorosa, de amor, porque não faz mais sentido, porque quer outras coisas pra vida, porque o que a pessoa tava dando pra ela não era suficiente. Então aqui parece que nem é essa pessoa que volta, mas você não resolveu esse sentimento dentro de você. Seja o sentimento de culpa, seja o sentimento de gostei dessa pessoa, será que eu deixei de gostar dela mesma, ou será que as coisas só acabaram não dando certo? E é esse sentimento que você precisa limpar completamente de você, ou olhar pra entender o que ele significa, porque ele ainda tá aí, pra você poder seguir mais inteiro. É como se você, de certa forma externa, e até um pouco emocional, você tem tudo que quis, mas não consegue aproveitar 100% disso, porque uma parte do seu emocional, uma parte do que você sente, uma parte aí do seu coração tá ocupado por uma história que você não resolveu, que não finalizou, que não tá bem fechada ali, trancada dentro de você, tá? Aí, se eu for continuar aqui, eu só quero saber o que é esse Pagem de Espadas, porque aqui fala que você precisa ir em frente e olhar pra isso, pra conseguir seguir de uma forma mais fluida nessa relação. Então, vou perguntar o que é exatamente essa investigação, se é ir conversar com a pessoa, se é compreender dentro de você, o que é. Pagem de Espadas. O que Pagem de Espadas está fazendo aqui? Isso esse sentimento, essa dúvida, isso que você não entende, é um conflito muito grande dentro de você, é uma coisa que você abafa mesmo dentro de você procura nem pensar nisso, nem olhar para que isso ainda te espeta de alguma forma. E aqui vem a carta da Temperança, que fala sobre você equilibrar suas emoções. Temperança fala muito de reconciliação, mas aqui eu sinto muito como olhar para isso e colocar isso no lugar é se reconciliar com você mesmo. Às vezes isso que te incomoda não é ainda um amor ou um sentimento por essa outra pessoa, é um sentimento de culpa, é um não gostei do jeito que eu fiz, é um não gostei de ter feito isso, de gostar tanto dessa pessoa que tá do meu lado que eu fui atrás dela. Então assim, aqui soa muito como uma reconciliação com você, se perdoar por ter seguido esse caminho, entender que às vezes você precisava seguir esse caminho para aprender coisas que hoje fazem a sua relação mais estável ainda. Então isso precisava acontecer, você precisava sentir isso, você precisava passar por isso para trazer mais solidez para o que você tá vivendo com a pessoa que tá aí do seu lado, né? E eu vou fazer uma pergunta sobre esse
seguir em frente fluido da relação, como isso vai ser. Então, complementa a carta do carro aqui pra mim. Quando você conseguir, ai que legal, quando você consegue olhar para isso, entender e se reconciliar com isso, com essa história, com o que quer que seja dentro de você, a gente tem a carta da estrela. A carta da estrela é o sonho realizado, é aquilo que a gente fecha o olho de noite, olha para uma estrela e pede a completude, a realização de um desejo, é um milagre, é uma coisa muito boa para você. Então, quando você olha para isso, você consegue se conectar de uma forma que você nem faz ideia com a relação que você está vivendo ou com a relação que você quer viver. Aqui a gente tem o Mais de Ouros, que é um começo com mais solidez, é como se fosse um recomeço dentro dessa relação com mais solidez, né, da pessoa que tá aí com você. Depois de um período que você ficou sem querer muito olhar para isso, sem querer muito mexer com essa história. Se eu for observar aqui, agora eu vou tentar ler para quem não tá junto. Então eu li para quem tá junto. Para quem tá junto é isso, você tem uma relação super bacana, você é muito feliz, é muito fluido, é muito legal, você estruturou cada fase dessa relação, você construiu, só que tem alguma coisinha ali que te incomoda, de alguma história do passado, principalmente alguma história de conexão com alguém, alguma coisa que acabou não dando muito certo, e isso te incomoda, ou te incomoda ter feito, ou te incomoda a forma como isso acabou, ou te incomoda porque você ainda tem ali alguma coisa relacionada, algum sentimento mal resolvido sobre essa pessoa, e você precisa revisitar isso para colocar as coisas em ordem, para colocar as coisas no lugar, se reconciliar com você mesmo ou com isso que você está sentindo, para conseguir seguir mais inteiro na relação em que você já está vivendo. Então esse é o principal ponto aqui das pessoas que estão passando por isso. Você não está querendo ver, mas olhar para isso vai fazer você seguir muito mais completo na sua relação. A carta do oráculo, completando essa mensagem, vem a carta da consciência com a energia do terceiro olho. Então, essa carta de oráculo fala que é como se hoje você pudesse observar essa situação aí que passou na sua vida sob um outro ponto de vista, com um olhar mais maduro, mais elevado sobre a situação, sobre o seu papel nessa situação, sobre o papel da outra pessoa nessa situação. Você consegue observar o que você aprendeu, o que viver isso trouxe de mais assertividade nas relações que você está vivendo agora, na relação que você está vivendo agora na sua vida. E pede para que agora está sendo o momento que essa memória retorna, para você revisitar isso de alguma forma, porque você vai conseguir lidar de uma forma muito mais madura e consciente para essa relação e acertar tudo aí dentro de você. Aqui não apareceu muitas cartas de você precisar se comunicar com essa pessoa. Eu acho que quando você olhar para dentro e entender em que conotação isso está dentro de você, você vai conseguir saber exatamente qual a postura que você tem que ter diante disso, se ainda precisa de uma conversa, se precisa só de um entendimento seu, de autoconhecimento, o que você vai ter que ali ajustar para conseguir transpor essa situação. Aí, o complemento das mensagens do oráculo fala que é como se você estivesse sentindo falta de casa. Então, essa mensagem, o sentindo falta de casa aqui é quando eu não estou muito confortável numa situação. Então, você não está conseguindo ser inteiro nessa relação, você não está conseguindo se expressar completamente, porque tem alguma coisa que faz você se sentir inadequado dentro dessa relação teoricamente bacana que você construiu aqui. Só um adendo. Para as pessoas que isso retornar, isso retorna para minha memória, e eu vou procurar entender esse conflito. Pode ser que algumas pessoas cheguem à conclusão que, apesar de eu estar vivendo essa vida incrível, essa relação incrível aqui que eu construí, que eu fiz cada detalhe, que né, eu ajustei aqui cada coisa para viver essa coisa bacana, pode ser que você perceba que, na verdade, você ainda gosta muito dessa outra pessoa que já passou na sua vida, dessa outra situação, e que você quer trazer uma cura. Essa carta aqui fala de reconciliação também, então eu não podia deixar esse ponto de vista de fora, e nada que nada que vem assim como insight na leitura é realmente só um insight, só para ilustrar, tem ali sua motivação. E aí eu acabei pensando que a história que eu falei para vocês, do filme Comer, Rezar e Amar, na verdade ela tem essa constatação de que eu amo essa pessoa que está do meu lado, eu amo a vida que eu construí com ela, eu amo cada detalhe do que eu fiz aqui, mas eu não estou mais feliz aqui, eu realmente quero ir para lá. Eu realmente, no caso, ela não vai atrás de uma pessoa, ela vai atrás de si mesma, mas também pode ser isso. Você, quando para pensar, você resolvendo seguir o carro, é quando a gente já sabe a direção para que vai me levar para frente, que vai me evoluir, que vai me trazer a realização de um desejo, e então eu vou para isso, para um rumo sólido, sabe? Para estruturar isso, eu quero fazer isso dar certo. E aí você procurando informação aqui, essa carta aqui fala de comunicação, então pode ser que você queira se comunicar com a pessoa. Essa carta aqui também fala de comunicação,
e que mesmo que isso seja um conflito, a carta de 5 de paus é um conflito interno na minha cabeça, ou procurar essa pessoa, estar com essa pessoa, vai fazer com que muitas pessoas à minha volta me critiquem da decisão que eu tomei, mas eu equilibro as minhas emoções, entendo que é melhor para mim, me reconcilio com isso e vou em busca disso. Então, para algumas, eu vejo honestamente que são poucas pessoas. Para algumas poucas pessoas, acessando isso, você vai perceber que quer isso de volta, até porque, como eu falei, a carta da morte é uma coisa que realmente acabou, essa pessoa mudou muito, você mudou muito, mas como você tem aqui agora uma outra consciência, uma outra visão sobre a situação, você consegue fazer isso renascer. Então, essa situação morreu, porque a consciência e a forma como você tratou isso, você e outra pessoa foi outra, e agora quando você revisita isso, você pode fazer isso renascer. É para poucas pessoas, mas existe aqui também essa informação, por causa do que eu falei lá no início, por causa das cartas, então não ia deixar de falar. Então, isso está chegando para você porque você não está se sentindo adequado nessa situação, você não está se sentindo em casa nessa relação aí que você tem. Então, você precisa resolver isso, você precisa compreender isso na sua vida. E aqui vem a carta do quebrando, é como se você estivesse quebrando uma casca que você tem. Então, toda essa situação está acontecendo na sua vida para que você retire uma camada de você, retire uma camada velha, uma camada de pensamentos e crenças que não servem mais, para observar as coisas com uma outra perspectiva. E aqui vem muito uma mensagem de se renda à alquimia da vida. Então, a alquimia da vida fala dessas conexões inexplicáveis que a gente tem com as pessoas, fala dessas questões de que a gente tem que passar e viver para aprender alguma lição, para absorver as coisas de alguma forma. Então, acho que toda essa situação é para que você passe por cima dos seus medos e consiga aí lidar da melhor forma possível e olhar para as coisas que te incomodam e não jogar para debaixo do tapete e fingir que tá vivendo uma vida ótima, porque não tá. Seja revisitar para curar isso dentro de você e viver mais inteiro na relação que você tá, ou seja revisitar para entender que esse sentimento é muito mais forte, que agora você tem uma cabeça diferente, pode lidar com isso de uma forma diferente, para voltar para aquilo que realmente chama a sua alma, para aquilo que realmente faz você se sentir em casa, pode ser a solução e o direcionamento dessa mensagem aqui. Mas eu vou falar agora como se você não. Eu vou deixar até isso na minutagem para vocês poderem ver. Se você não está com ninguém, para as pessoas, eu não estou com ninguém e não tenho ninguém em vista. Ou eu não estou com ninguém, mas eu estou afastada, estou separada de uma pessoa que eu gosto. Eu não estou com ninguém, mas eu acabei de conhecer uma pessoa que mexeu muito comigo de uma forma muito absurda. Então, se eu for ler para vocês desse ponto de vista aí, dessas situações que eu falei de quando você tá sozinho, mas ou você quer voltar com alguém, ou você conheceu uma pessoa super interessante, ou você só tá sozinho. Então, assim, para as pessoas que têm alguém em vista, seja acabei de conhecer, ou seja quero uma reconciliação. Aqui aparece que você pode ter conhecido, você tem uma vida social, você tem ou teve uma vida social muito bacana com essa pessoa, você se diverte com ela. Essa aqui é a carta das festas, de quando a gente se diverte, quando a gente consegue viajar, curtir, aproveitar o tempo com essa pessoa. Ela é uma pessoa muito sólida, uma pessoa que você sempre pode contar na sua vida de alguma forma, né? Uma pessoa que você admira muito, que você vê com uma responsabilidade até para ter uma relação mais sólida. E você acaba sentindo, você está distante dessa pessoa e você sente uma necessidade de resolver isso, você percebe que isso é muito maior dentro de você, que o sentimento que você tem por essa pessoa, ele é muito maior, então você tem uma vontade de ir atrás disso, de fazer uma proposta romântica e avançar nessa situação. Você quer tentar, você quer ver se dá certo, você quer ver se tem algum potencial de viver isso. Para quem está separado, é uma relação que realmente acabou, mas você mudou muito, a pessoa mudou muito, e seria um outro recomeço com pessoas completamente diferentes. Então você sente uma maturidade, uma consciência maior sobre essa relação, sobre o que aconteceu entre vocês, para você dar o passo nessa direção. E você tem vontade de fazer isso renascer, de entender que não é voltar para o que vocês já viveram, mas é reconstruir, construir uma nova história. Porque essa carta aqui, ela fala muito do medo de perder, mas ela também fala pro eu já estou perdendo sem fazer nada. Do jeito que eu estou me portando, sendo orgulhoso, não indo atrás, deixando as coisas para ver o que acontece ali na frente, eu já estou perdendo, porque eu já não estou com essa pessoa. Se é uma pessoa que você acabou de conhecer e, tipo, te faz super bem, você sente uma estabilidade, se a pessoa é parceira, se a pessoa está do seu lado, se a pessoa te ajuda, você gosta de ficar perto dela, você sente que é uma pessoa que te leva a sério de alguma forma, mesma coisa. Você percebe esse sentimento que ele existe dentro de você, então você começa a perceber que, ok, existe um sentimento aqui, eu quero viver alguma coisa com essa pessoa, eu estava deixando de seguir para ver o que acontecia. Então, ou você resolve ir fazer uma proposta para essa pessoa, ou você pelo menos sinaliza ela para transformar, para mudar uma. Então, assim, eu tô solteira há muito tempo. E essa relação fez você querer voltar a se relacionar.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito livre, muito para festa, mas por essa pessoa eu acho que eu abriria a exceção de armar nenhum espaço na minha vida para ela estar. Então a carta da morte vem muito aqui como uma transformação, como eu viver uma coisa completamente diferente do que eu estou vivendo nesse momento. E aqui vem a carta do 5 de espadas falando que há um medo muito grande de arriscar nisso, de falar isso, de verbalizar isso, e isso não acontecer, você perder, a pessoa não querer, mas você já está perdendo quando você não faz isso, porque você não está com essa pessoa da mesma forma. Então, você sente uma vontade de seguir nessa direção, e quando você toma essa decisão, você pode encontrar uma reconciliação, a realização de um desejo, um início mais sólido, uma coisa mais comprometida aí na sua vida, de alguma forma, desde que você procure saber das pessoas. A Cagem do Pajem de Espadas, ele fala muito de comunicação, mas uma comunicação muito prévia. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado. É aquela pessoa que não tem todas as informações e já chega acusando, sabe? Então, o Pajem de Paus pede que você investigue mais, converse mais. Então, ao invés de chegar se declarando, chega procurando entender qual o momento da pessoa, em que momento de vida ela está, o que está acontecendo, qual a abertura ou não para isso, para que você consiga equilibrar suas emoções e ter uma segurança maior para calar esses conflitos internos, esse medo, essa questão que você tem disso não funcionar e que está fazendo você se travar, que está fazendo. Essa carta aqui fala da pessoa que ela tem que resolver alguma coisa, ela tem as espadas na mão para resolver essa coisa, mas ela vem dos olhos e cruza os braços. Eu sei que eu tenho que resolver, se bobear, eu já sei até a resposta do que eu quero, do que está me afligindo, mas eu não quero nem olhar para isso, porque se eu olhar, eu vou ter que resolver, entende? Então é basicamente isso. Essa é uma pessoa que faz você se sentir em casa, que voltar para ela, para quem quer reconciliação, é voltar para casa, voltar para um lugar que faz você se sentir em casa. E isso é essa separação, esse período aí que você passou sozinho, sem ninguém, para a pessoa que está conhecendo agora, era um período que você precisava passar para se moldar e agora você está pronto para retirar essa casca e viver uma relação com mais conexão e mudar as coisas aí dentro de você para que você possa revolucionar e viver isso. Para quem tá sozinho, é muito uma questão de eu tô aqui curtindo, aproveitando minha vida. Eu tô muito bem, eu tenho um trabalho super bacana, eu tenho amigos ótimos, eu tenho uma rede de apoio incrível, minha vida tá super completa. E aí o universo vem com a roda da fortuna, que é a roda do destino, falando assim: tá bom, mas agora vamos olhar aqui para essa parte da sua vida que você deixou para lá? Você deixou aqui uma parte da sua vida para lá. E aí chega uma pessoa, para quem tá solteiro, tá sem olhar para, tá sem ver ninguém, tá? Aí chega uma pessoa super decidida do que ela quer. Então, você está satisfeito porque você tem uma vida completamente equilibrada aqui. A sua vida está equilibrada, a sua vida está estável. Você está num momento da sua vida que você não quer insegurança, você não quer meio termo. E por você estar vibrando dessa forma, chega uma pessoa sabendo exatamente o que quer. Você conhece uma pessoa que fala assim: gosto, quero, vamos. E aí? O que você vai fazer? Então, isso é uma transformação completa na sua vida, porque você está com a sua vida muito bem equilibrada, muito bem organizada, muito bem tudo no lugar. Mas você passou por transformações na sua vida amorosa nos últimos tempos. Você deve ter passado por relações que te machucaram muito e fizeram você focar em você. Você deve ter passado por relacionamentos que você sempre sentia que você estava perdendo, sempre você era o errado, sempre você fazia alguma coisa errada. E aí você decidiu trabalhar em você mesmo e ganhar essa autossuficiência, já que isso sempre acontecia dessa forma. Mas quando você se alinha com isso, de eu tô bem, eu tô satisfeito, eu tô ok aqui na minha energia, vem uma pessoa com essa mesma energia para você. Eu vim, gostei, quero, bora. Entendeu? E aí você sente uma segurança maior de seguir em frente junto com alguém. Essa carta aqui é de seguir em frente na vida, de ir para outros lugares, de expansão das relações, trabalho e tudo mais. E aí acaba vindo como a realização de um desejo. No fundo, você sempre quis isso, você só tinha parado de procurar porque você não achava coisas que eram muito alinhadas com você. Então, você consegue um início sólido, a realização de um desejo aqui, uma conexão maior. Essa carta aqui do Pajem de Espadas pode ser que você conheça essa pessoa através de amigos, amigos de amigos, se essa pessoa vier para você, ou é uma pessoa que já é ali do seu meio, já olha você há algum tempo, por isso que ela chega tão decidida assim. E isso vai fazer com que você reequilibre suas emoções e retire da sua mente todos esses medos, esses bloqueios que você tinha em relação a essa parte mais amorosa da sua vida. Que é uma parte que, no fundo, meu bem, só falando que você está aí toda bem construída, maravilhosa, mas que no fundo você só não queria olhar para isso, porque não tinha sido muito bom o caminho até aqui, tá? E aí essa pessoa te devolve a sensação de você estar em casa, de você estar com uma pessoa que preza pela sua atenção, te abre para uma conexão espiritual muito mais conectada, concisa dentro aí da sua vida. E você vai conseguir observar que essa é a pessoa certa, quando a pessoa chegar, você sente que é certa, você sente que mesmo com a vida totalmente estruturada, você pode se abrir para isso.
que isso é uma coisa que veio para você através de uma, como é que eu posso dizer? Uma recompensa do universo aí para você. Agora eu vou tirar 3 cartas desse oráculo que podem ter a ver com tudo isso aqui que a gente está falando ou não. Vocês podem pensar em alguma pessoa para a primeira, segunda, terceira carta, ou só esperar a mensagem que vir e sentir aí dentro de você sobre quem a gente está falando aqui, tá bom? Qual o complemento amoroso, a mensagem de romance e amor para quem está nessa leitura de conexão sagrada das pessoas que a gente falou aqui nessa leitura? Qual a mensagem de amor e romance, amor romântico para as pessoas que se conectaram com essa leitura? Bora lá. Vou tirar como eu tiro dos outros a primeira carta. Ah, que lindo. A última carta. Meu Deus. E uma carta do meio. Uma carta de complemento. Qual a última carta? Aqui. Achei. Bom, a primeira. Desculpa, quase derrubei vocês. A primeira carta que saiu é a carta de Estamos Juntos, Together, que fala para você encontrar pequenos momentos aí no seu dia a dia, no dia a dia seu de casal, para ter momentos de prazer juntos, para estarem juntos, fazendo atividades juntos um com o outro. Então, essa carta vem falar, no caso das pessoas que estão comprometidas, querem estar comprometidas e só tem alguma coisinha ali incomodando, pede para vocês criarem momentos juntos, isso pode ajudar a curar, pode ajudar a passar isso de uma forma mais simples. Se você quer se conectar com uma pessoa, eu acho que buscar isso também, buscar, vamos sair, vamos comer em algum lugar, vamos fazer alguma coisa, pequenas atividades no início, pode fazer com que vocês se reconectem de uma forma mais fácil. E para as pessoas que estão aí sozinhas, eu acho que se permitam estar com amigos, se permitam sair, ser vistos, comemorar, não com este foco, não procurando, mas porque isso vai fazer você estar alinhado e aberto aí na vida para alguém te encontrar, para alguém te reconhecer. A segunda carta que veio foi a carta do casamento, então pode ser que essa primeira situação para quem está com alguém envolva um casamento, então você já esteja casado. Essa carta aqui também fala de casamento, então, pode ser que você já esteja casado, estruturado com essa pessoa. E a mensagem dessa carta vem que o seu relacionamento ele pode subir de nível, ir para um outro nível, e que os passos que você está dando é para consolidar ainda mais essa relação. Então, resolver isso vai fazer com que você se consolide ainda mais com essa pessoa. Se você está ali com uma pessoa em vista ou alguém do seu passado, pode ser que essa seja a sua pessoa para o resto da vida, porque aqui a gente fala de sempre elevar padrões. Então, eu já estou casado, mas você vai se comprometer ainda mais com essa pessoa dentro deste casamento e tornar isso cada vez mais sólido. E a última carta que saiu foi essa carta de pela porta fora, né, saindo, né, quando você estiver saindo, que fala que, na verdade, uma oportunidade sobre uma pessoa que você vai conhecer no presente, ou alguma conversa que você tem que ter, e estar nesses momentos de você se permitir sair, estar com outras pessoas, desculpa, se conectar com as pessoas à sua volta, para que você viva e tenha as conversas que precisa ter para resolver essas coisas aqui. Bom, gente, eu espero de verdade que a mensagem de hoje do Conexões Sagradas, que foi longa, mas muito esclarecedora, tenha ajudado você, tenha te dado uma outra perspectiva de um momento que você está passando, de um momento que você já passou, ou que você guarde aí como uma sabedoria para o seu dia a dia, para as suas relações, para a gente viver de uma forma mais equilibrada, saudável e feliz nas nossas relações de troca e amor, as nossas conexões sagradas. Um beijo grande e até o próximo vídeo ou a próxima semana aqui no Conexões Sagradas.